Vamos passar aqui para o senhor Ivan Campos, que é o presidente do Conselho Nacional dos Bombeiros Civis. Senhor deputado, integrantes da mesa, todos os presentes, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, por vocês estarem me recebendo de hoje para cá. Eu vou tentar ser sucinto, mas o que eu percebi nesse primeiro momento é que tem alguns equívocos quanto à profissão de bombeiro, quanto à inserção dessa profissão e essa aplicação desse profissional aqui no mercado, e isso não é exclusivo daqui da região, esses entendimentos você tem no país inteiro. Eu vou tentar primeiro explicar o que é a profissão de bombeiro e como que ela existe no mercado, e na sequência a gente tenta contextualizar mais aqui para a RO. A primeira coisa que tem que ficar clara é que bombeiro civil é um profissional de prevenção. Bombeiro, no geral, independente de ser uma pessoa em condição militar ou uma pessoa em condição civil que exerça a profissão de bombeiro, ele é um profissional de prevenção e resposta à emergência. A diferença fundamental para o bombeiro militar da corporação estadual, para o bombeiro civil que esteja atuando em serviço público ou privado, é que o bombeiro militar da corporação estadual, ele tem poder de polícia estadual agregado às atividades de bombeiro que ele exerce. No geral e na prática, isso aí te dá um poder de atuação, dá um poder na hora de vistoria, na hora de autuação de infrações. Essa é a principal diferença do bombeiro militar para o bombeiro civil. Quando as atividades específicas de bombeiro, que é o salvamento, que é a resposta à emergência, que é a prevenção no local que ele trabalha, são muito parecidas, inclusive na formação. Agora, o que eu preciso deixar, eu tenho intenção de deixar claro aqui. A Lei 11.901, ela é muito capenga, ficou 17 anos engavetada, e o Congresso, de vez em quando, não é tão eficaz quanto a gente queria que fosse, mas a gente já está trabalhando para melhorar isso. O que é a 11.901? Um dos furos da Lei 11.901 é deixar lá que o bombeiro civil é especializado é um profissional de prevenção a incêndio. Ele limita o bombeiro civil à situação de incêndio. Por sorte, a CLT conserta isso. A consolidação das leis de trabalho diz que o que você tiver de legislação referente a uma profissão é complementada por disposições do Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho, na classificação brasileira de ocupações, principalmente na família 5171, que é bombeiros e guarda-vidas, ela especifica lá 168 atividades de prevenção e resposta à emergência para bombeiro civil, no geral. E ele define o bombeiro civil como profissional de prevenção e resposta à emergência, isso em atendimento público e privado. Então, é equivocado e é errado você ver bombeiros civis, você vê aluno com uniforme de bombeiro civil andando na rua como se fosse um profissional, se confundindo como tal. Você vê bombeiros civis em lugares do país andando fantasiado de bombeiro militar, andando fantasiado de militar, de tropa de elite e outros absurdos que a gente vê país afora. É errado e o Conselho é contra isso. A gente briga para que a profissão tenha o seu lugar certo e tenha o seu relacionamento certo com o mercado. Então, esclarecendo que o bombeiro civil é um profissional de prevenção e resposta a emergências e que pode exercer essa profissão tanto no mercado público ou privado, você tem municípios onde o serviço de bombeiro de atendimento público é civil. Você tem municípios que é voluntário e você tem municípios que o serviço é municipal. A exemplo da Guarda Civil Municipal. O prefeito foi lá com um decreto de meia página, constituiu o Corpo de Bombeiro Civil Municipal, do mesmo jeito que ele constitui o Corpo de a Guarda Civil Municipal. Então, municípios país afora, isso é muito comum. Se você tem, exemplo, o Corpo de Bombeiro Civil Municipal daqui, e o município institui fiscalização para esse serviço municipal, ele está exercendo o poder do município na fiscalização, porque o município também é responsável pelo seu território. Do mesmo jeito que o município pode constituir sua secretaria de controle e uso de áreas imóveis, e o fiscal do município vê se está sendo atendido os quesitos de segurança daquele imóvel antes de liberar o alvará de vistoria. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes se tem um entendimento que tem um bando de civil vestido de bombeiro querendo tomar um lugar da Corporação Militar Estadual. Não é isso. Está tendo um entendimento equivocado. São serviços distintos em situações distintas, tanto na área pública quanto na área privada. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês? A Lei 3.721, que é o tema principal dessa Assembleia, mas é algo equivocado criar normas da Corporação Militar
ou criar leis municipais ou estaduais que tentem dar controle, regulamentação ou disciplinação sobre o exercício profissional. E por mais boa intenção que tenha, ela é um ato inconstitucional. Então, houve um equívoco do jurídico e da própria casa em aprovar a Lei 3.271, de 5/12 de 2013, porque ela versa sobre regulamentar a atividade profissional. E a Constituição Federal é clara em dizer que é privativo da União regulamentar sobre profissão e disciplinar exercício profissional, e também ela é específica em dizer que o Ministério do Trabalho é exclusiva à fiscalização. Então, quando você tem um conselho de classe, uma OAB ou algo assim, é porque em dado momento foi passada essa competência federal para ela como órgão federal. Mas a Lei 3.271 é inconstitucional e tem que ser revogada com certa urgência. Principalmente porque, com base nessa lei, se desdobram instruções técnicas da Corporação Militar, se desdobram outras regulamentações para a lei que não têm a base que podem ver. Se vocês quiserem consultar a Constituição, vamos lá. Se eu não me engano, artigo 22, inciso 1, o texto é assim, é de competência privativa da União legislar sobre o direito do trabalho. E a gente encaminhou para vocês, em 21 de março de 2016, um parecer do Conselho que explica isso, parecer de 2 páginas, e esse parecer, ele tem até 4 exemplos de leis federais e estaduais que foram revogadas por conta também de limites sobre profissão. O projeto de lei que a gente propôs, tanto municipal quanto esse texto estadual, que a gente pretende apresentar para casa e discutir, que é o texto base que a gente apresenta como ideal país afora, ele não trata de regulamentar a profissão, ele não trata de criar ingerência sobre a área que é de outro escopo da federação, mas ele é medidas complementares de prevenção e resposta à emergência. Então, nisso a gente abre o mercado para o pessoal, nisso a gente não fere a corporação militar, nisso a gente não fere código de incêndio, nem nenhuma instrução técnica. A gente só puxa mercado para o profissional da área e a gente amarra algumas partes em referência do Conselho, porque são normas nacionais que a gente está conseguindo que sejam adotadas pela sociedade. Da mesma forma que você pode escolher normas de referência da BNT, que também é uma associação privada que nem o Conselho é, e com isso você tem um parâmetro de referência. Mas de forma nenhuma ela prevê que civil mande militar, isso é um equívoco, é um desentendimento do texto que está aqui, e eu sei porque a gente teve muito cuidado de fazer esse texto para que se construa um relacionamento produtivo entre as corporações civis e militar. Ele prevê aqui que quem faça a fiscalização, além dos municípios, seja a corporação militar, que passa a adotar o cumprimento dessa lei como parte dos requisitos para emitir auto de vistoria, onde eles têm essa competência. Então, a gente não quer uma distância, não quer uma exclusividade. O que está acontecendo é um desentendimento do que é a profissão de bombeiro civil e da sua inserção no mercado, e um desentendimento do que a corporação militar é relacionada à profissão de bombeiro civil. E esse desentendimento a gente tem lá no Congresso Nacional, a gente tem no país inteiro. Porque até ontem se costumava confundir o civil que estava trabalhando num lugar com o militar. Porque por muitos anos se usou um uniforme parecido. Então, você olhava um bombeiro e você não sabia se era bombeiro civil ou se era militar. Depois que a gente conseguiu, há 2 anos atrás, fazer essa norma nacional de uniforme que vem sendo adotada, a sociedade começou a enxergar uma diferença do civil que exerce a profissão de bombeiro, do militar que exerce a profissão de bombeiro. E você não tem bombeiro militar só do Estado. Você tem bombeiro militar na Marinha, você tem bombeiro militar no Exército, você tem bombeiro militar na Aeronáutica. Então, você tem outras forças militares que têm o seu serviço de bombeiro. E só de curiosidade, tem umas realidades meio curiosas no mercado. Você tem município que a Defesa Civil Municipal criou o Corpo de Bombeiros Civil da Defesa Civil Municipal. Então não foi o município que criou seu próprio Corpo de Bombeiros, foi a Defesa Civil que criou seu próprio Serviço Civil Municipal de Bombeiro. E para minha surpresa, chegou a notícia que a Guarda Civil Municipal de certa cidade do interior criou o Corpo de Bombeiros Civil da Guarda Civil Municipal. Então você tem várias entidades municipais civis que estão tentando suprir a falta de serviço de bombeiro nas suas regiões.
O que eu tenho de intenção aqui hoje, além de tentar esclarecer qualquer dúvida e incidência, é apresentar para a mesa, para casa, e levar para discussão com o pessoal da corporação também, o projeto base que nós trabalhamos, e com isso a gente conseguir construir algo. Mas, infelizmente, o 3.271 é equivocado, ele tem que ser revogado. E com a corporação militar, a gente quer conseguir discutir um relacionamento, mas não que a corporação crie instrução técnica sobre a profissão. Ela pode sim, a gente aprova isso, que as escolas, que as empresas de formação tenham inscrição, tenham controle junto à corporação militar, mas não que a corporação crie os próprios preceitos para fiscalizar a profissão, mas que busque os parâmetros nacionais. Como os preceitos são bons, eles vêm sendo adotados. Só para completar, a OAB, que é a OAB, passou mais de 80 anos como uma associação privada, tal qual é o Conselho hoje. Depois conseguiu a autarquia. A gente não está nem há 10 anos aí, mas já conseguiu muita coisa. Então, o que eu peço para a casa, e concluo com isso, é que a casa considere o texto base que trouxemos, que haja um canal de conversação com a corporação militar aqui, para que não se sintam lesados, e que a mesa adote como texto base para a conversa o projeto com o texto padrão que trouxemos. E que, infelizmente, se revogue a 3271, porque, como eu disse agora, ela não tem constitucionalidade, e, na sequência, que a corporação militar, nesse momento, não dê continuidade a nenhuma instrução técnica relacionada à profissão. Não é que a gente não quer que vocês participem, é que a gente quer que seja construído algo que funcione. Porque senão, daqui a pouco, o primeiro empresário que entrar com recurso consegue derrubar, como já acontecia em outras regiões. Eu estou à disposição e muito obrigado a todos. Agradecer o Ivan Campos, presidente do Conselho Nacional de Bombeiros Civis.